Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o uso do livro didático. Bom, o uso do livro didático de geografia ele pode ser facilitado desde que feito de forma crítica, moderada, criteriosa, porque o livro didático ele é um assunto que rende muitos debates em todas as áreas do conhecimento, havendo os diferentes problemas que variam com as questões relacionadas a cada ciência. Então, no meio geográfico também existem debates sobre como escolher e principalmente utilizar e como utilizar o livro didático de geografia em sala de aula. Na aula de hoje, eu vou propor algumas dicas aqui para os educadores dessa área com informações e detalhes que, no final, podem ser importantes para melhorar e maximizar o desempenho de docentes e discentes quanto ao uso dos livros e dos demais complementos no processo de ensino-aprendizagem. Escolher corretamente o livro que será utilizado. Pessoal, esse é o nosso primeiro tema, então, relacionado à escolha do livro. Escolher o livro didático de geografia se torna, claro, um grande desafio para a maioria dos professores. Porém, esse é um procedimento muito importante, pois o bom aproveitamento ou não do material dependerá, de certa forma, da qualidade por ele oferecida. Então, dentre os problemas aí nesse percurso, destaca-se, claro, o período curto disponível para a escolha, e a falta de tempo dos professores, além do grande número de obras disponíveis. Um dos passos mais importantes nesse processo é a consulta do guia do Plano Nacional do Livro Didático, que está disponível aí em todas as matérias, incluindo geografia. Assim, o professor ele poderá ter um panorama geral das obras, como os tópicos principais e as abordagens empregadas, as referências utilizadas, entre outros importantes elementos. Então, na hora de escolher o livro de geografia, o professor precisa basicamente levar em conta a clareza da linguagem, a presença de imagens e exemplos, o uso correto dos mapas e cartas, a abordagem empregada, a coerência do livro com o projeto político-pedagógico da escola e a proximidade da obra com o estilo de trabalho do professor. Então, conhecer bem o livro didático de geografia. Mas como conhecer bem o livro didático de geografia? Pessoal, depois de escolhido, o professor ele precisa conhecer bem a obra que vai utilizar em suas aulas. Sabemos que ser professor é uma tarefa realmente desafiadora. A sobrecarga de aulas e turmas nem sempre permite essa possibilidade, mas é sempre bom o professor destinar um tempo para esmiuçar bem as características do livro, como a profundidade, os tópicos que aparecem em cada capítulo, os títulos das atividades, enfim. O ideal é que os temas e os métodos não surjam ali como surpresas no livro para o professor ao longo do ano. Isso facilita o planejamento, além de evitar erros, evitar repetições de explicações ao longo do período letivo, certo? Então lembre-se que o livro ele é um suporte, não uma obrigatoriedade, certo, pessoal? Porque muitos professores eles acabam transformando o livro em um guia imutável, seguindo à risca todos os modelos e todos os procedimentos. Outros ignoram quase que totalmente a obra, que serve nesses casos somente como um peso na mochila dos estudantes, ok? Então a ideia realmente é encontrar aí um meio termo. O professor de geografia ele precisa realmente ter em mente que o livro é apenas um suporte entre os vários existentes. Sempre que necessário, ele pode e deve ser utilizado ali como fontes complementares, como recursos eletrônicos, páginas de internet, filmes, trabalhos a campo, enfim. Então, o uso de mapas, no caso da geografia, é sempre importante para situar o aluno na dimensão espacial dos assuntos abordados.
Não se esqueça, a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico nas relações entre a natureza e a sociedade, de forma que essa complexidade não cabe totalmente em algumas páginas, ok? Pessoal, lembre-se, o livro é um suporte, não uma obrigatoriedade. Muitos professores acabam transformando o livro em um guia mutável, seguindo à risca todos os modelos e procedimentos. Outros ignoram quase que totalmente a obra, que serve, neste caso, somente como um peso na mochila dos estudantes. Então, a ideia realmente é encontrar um meio termo. O professor de geografia, ele precisa ter em mente que o livro é apenas um suporte entre os vários existentes. Sempre que necessário, ele pode e deve aí utilizar fontes complementares, como recursos eletrônicos, páginas de internet, filmes, trabalhos de campo, entre outros. O uso de mapas, no caso da geografia, é sempre importante para situar o aluno na dimensão espacial dos assuntos abordados, certo? Então, não se esqueça, a geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico nas relações entre natureza e sociedade, de forma que essa complexidade não cabe totalmente em algumas páginas. Aqui, pessoal, o próximo assunto é avaliar o livro didático com os alunos. Tá aí um exercício que pode render resultados. Durante as aulas e até o uso dos livros nela, a avaliação do livro com os alunos, fazer com que eles percebam eventuais méritos ou até imperfeições das obras utilizadas para auxiliá-los a entender que às vezes fugir delas pode ser, sim, bastante proveitoso. É comum estudantes se queixarem quando o professor não segue à risca o cronograma ou as proposições do livro, de forma que esse exercício pode ajudá-los a entender que ele é importante, mas não é tudo. Além disso, essa é uma oportunidade para que eles conheçam melhor o material que possuem em mão. Explorar alternativas. Bom, como já dissemos, então, o livro didático não é camisa de força. Por isso, às vezes, é bom utilizar alternativas, ok? Uma delas é o uso de outros livros ou apostilas, outra é a pesquisa em sites de internet, buscar mapas animados através de projeções nas salas de aula ou em jogos de computador também é uma boa alternativa, ok? Pessoal, um outro ponto aqui é a questão da exploração de matérias jornalísticas em revistas e jornais, buscando aí correlacionar os temas geográficos com os fatos do cotidiano que acontecem no mundo, ok? Por hoje é só, pessoal, e até mais.